A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a companhia do Espírito Santo nos abençoem e orientem neste momento. Amém. Não é nenhuma novidade que a situação econômica e social do nosso país nunca foi das melhores. Sempre tivemos altos e baixos. Por vezes parece que a coisa vai engrenar. Entramos num período de certa prosperidade, mas logo em seguida a coisa parece que desanda. Voltam as dificuldades. Oscilamos bastante. E não há como negar que nos últimos anos, especialmente após a pandemia, a inflação tem corroído o nosso poder de compra. Os produtos aumentaram, mas a nossa renda parece não acompanhar o mesmo ritmo. Isso, obviamente, cria dificuldades, isso aumenta a desigualdade social. Quem seriam os culpados disso? E muitos, então, irão colocar a culpa num Estado inchado e ineficiente. Ou seja, as autoridades aumentam a arrecadação, mas não revertem isso em benefícios concretos para o contribuinte. Muitas vezes gastam mais do que deveriam, gastam com regalias, com privilégios, com benefícios próprios. E com isso, os investimentos que garantiriam condições melhores para o povo acabam ficando em segundo e terceiro plano. Essa é uma realidade não apenas dos nossos dias atuais, mas ela já vem se repetindo há um bom tempo. Entra governo, sai governo. E qual seria, afinal, a solução para isso? Será que é possível mudar essa realidade? E é aí que surge um outro grande problema que acaba atrapalhando tudo. Que em vez de ajudar, só atrapalha. A polarização política. Infelizmente, essa polarização tem se intensificado nos últimos anos. E parece que uma grande parcela da população entende que é necessário assumir um lado, o lado A ou o lado B. E ambos esses lados defendem ferrenhamente esses seus princípios, os seus ideais. Aqueles que são do lado oposto seguidamente são atacados verbalmente e até fisicamente. O contexto político brasileiro virou um verdadeiro campo de batalhas. Disputas acontecendo em locais públicos e privados, nos grandes meios de comunicação e nas mídias sociais. Além disso, ambos os lados acabaram escolhendo para si líderes humanos que parecem estar acima do bem e do mal. São simples seres humanos, falhos como cada um de nós, mas muitas vezes são ovacionados, são idolatrados como se fossem deuses sobre a terra. E assim nós percebemos que esses dois extremos quase que estão se tornando religiões. E o pior, religiões fundamentalistas, que não enxergam nada além do seu próprio umbigo. Como se apenas o seu líder, a sua ideologia, fosse a solução definitiva para todos os problemas do nosso país. E o mais triste é que para muitos não existe nem sequer um meio termo. Ou você está de um lado ou você está de outro. E aí, eventualmente, quando alguém tenta filtrar aspectos positivos em ambos os lados, quando alguém procura reter aquilo que é bom em ambos os lados, muitas vezes são ridicularizados, são hostilizados. É como se não pudesse haver nem sequer uma posição conciliadora e equilibrada. Isso é lamentável. Alguém pode até argumentar, mas um dos lados assume uma posição mais alinhada com os princípios bíblicos e cristãos. Sim ou não? Porque é aí que a gente precisa também tomar cuidado. E aí um ponto que a gente precisa observar. Se a gente for realmente criterioso e analisar, em ambos os lados nós vamos identificar princípios bíblicos. Sim, em ambos os lados. É claro que um dos lados deixa isso bem mais explícito. Mas ainda assim, às vezes, esse lado que deixa isso mais explícito acaba também distorcendo esse uso da palavra de Deus. Distorcendo, usando de maneira equivocada e muitas vezes até para fins pessoais e interesseiros. Por isso, sempre o alerta, cuidado. No fim das contas, os extremos sempre são prejudiciais. E ambos os lados, no fim das contas, não passam de nada mais além do que ideologias humanas. Que ponto. A palavra de Deus, conforme Paulo aos Tessalonicenses, primeira carta, capítulo 5, lá Paulo diz: examinem todas as coisas e retenham o que é bom.
Qualquer ideologia humana, ela será mutável. Ela terá coisas boas e coisas ruins. Ela deve estar sujeita a alterações, a melhorias. Por quê? Porque é humano, são teorias. Somente a palavra de Deus é imutável, somente ela é inegociável. Somente a palavra de Deus está acima de todas as coisas, somente ela é a verdade absoluta. Por isso também a Bíblia ela deve ser a norma para que nós possamos avaliar qualquer ideologia humana, para retermos o que é bom e rejeitarmos aquilo que é impróprio e inadequado. Ambos os lados dessa polarização que nós vivemos, eles podem ter alguns aspectos positivos. É necessário, então, encontrar um ponto de equilíbrio. Mas aí um alerta: nenhuma ideologia jamais será uma verdade absoluta e imutável. Nenhuma. E também nenhum ser humano jamais poderá ocupar o lugar que pertence somente a Deus. Qual seria então a solução para mudar a situação do nosso país? Para que tenhamos, quem sabe, dias melhores no futuro? É claro que a solução não é simples e nem fácil. Se fosse, as coisas já teriam melhorado. E é preciso considerar, em primeiro lugar, que nós vivemos em um mundo caído em pecado. Por isso é tão difícil. E longe de mim querer apresentar uma solução definitiva, mas o que eu proponho é uma reflexão a partir da palavra de Deus. A própria palavra de Deus, ela também não vai nos trazer uma solução definitiva. Mas certamente ela vai nos trazer orientações muito mais benéficas do que essa polarização que nós vivemos. A palavra de Deus nos traz orientações ricas e valiosas que podem sim não deixar esse país um país perfeito, mas certamente um país melhor, mais justo, mais igualitário. Se nós fizermos a nossa parte, isso já vai fazer uma diferença. E as 4 leituras bíblicas para este culto nos ajudam nessa reflexão. Então, em primeiro lugar, é fundamental lembrar que ninguém deve ocupar o lugar de Deus. Isso é óbvio, não é? Mas como diria um professor nosso do seminário, o óbvio precisa ser dito para que continue sendo óbvio. Sim, porque é muito fácil colocar coisas no lugar de Deus. O salmista diz no Salmo 113, excelso é o Senhor, acima de todas as nações, e a sua glória está acima dos céus. Quem é semelhante ao Senhor, nosso Deus, cujo trono está nas alturas, que se inclina para ver o que se passa no céu e sobre a terra? O salmista deixa muito claro que existe apenas um único ser supremo, um único ser acima de todas as coisas, no céu e na terra, e este é o Senhor nosso Deus. Isso significa que nada deve ocupar o lugar dele. Nenhum ser humano, nenhum líder político, nenhuma ideologia criada por seres humanos. Por quê? Porque ninguém é semelhante a Deus. O seu trono está lá nas alturas, não aqui na terra. Líderes políticos podem assentar-se em tronos terrenos, podem até agir como se fossem deuses sobre a terra, podem até achar que possuem superpoderes, mas no fim das contas não são nada diante do Deus Todo-Poderoso. E mesmo que diante das injustiças que muitas vezes vivenciamos e assistimos, mesmo que talvez pareça que Deus está longe, omisso, distante, o salmista deixa claro, lá do seu trono, ele se inclina para ver tudo o que se passa aqui na terra. Ele está atento a cada detalhe. E ele conduz, mesmo que através de linhas tortuosas, ele conduz a história da humanidade. Nunca duvidem disso. Deus ainda está no controle de tudo o que acontece. Por isso, confiem em Deus. Nunca deixem que uma ideologia ou um ser humano ocupe o lugar dele na vida de vocês. O próprio Jesus adverte no texto do Evangelho, Lucas capítulo 16, nenhum servo pode servir a 2 senhores, porque irá odiar um e amar o outro, ou irá se dedicar a um e desprezar o outro. Jesus fala isso alertando contra o perigo, para o perigo das riquezas. Mas nós podemos aplicar isso também para que líderes políticos, líderes humanos, ideologias humanas não ocupem o lugar de Deus em nossa vida. O que muitas vezes acaba acontecendo. Se nós colocarmos qualquer coisa à frente de Deus, nós cairemos no pecado da idolatria.
Além de nenhum líder humano jamais, além disso, nenhum líder humano jamais poderá resolver o maior dos nossos problemas. Os problemas que o nosso país enfrenta certamente afetam a todos nós. Por mais que isso nos inquiete, esse ainda não é o nosso maior problema. O nosso maior problema é o pecado. E esse problema nenhum líder político, nenhuma ideologia humana pode solucionar. Esse problema não apenas nos afeta aqui neste mundo, mas ele nos afeta para a eternidade, porque ele pode comprometer o nosso destino eterno. Esse é um problema que somente Deus poderia solucionar, e foi o que ele fez através do seu Filho Jesus Cristo. E aí nós vamos para a carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 2, onde ele diz: há um só Deus e um só mediador entre Deus e a humanidade, Cristo Jesus, homem, que deu a si mesmo em resgate por todos, testemunho que se deve dar em tempos oportunos. O termo grego que é usado para mediador em nossas Bíblias, ele tem um significado muito profundo, prestem atenção. Alguém que age em favor de um acordo de reconciliação entre duas partes e ao mesmo tempo garante a certeza daquilo que foi acordado. Esse é o significado dessa palavrinha, é mesites no grego. Ou seja, duas pessoas estão em desavença. E aí alguém age para conciliar as duas partes e ao mesmo tempo ele garante que aquilo que foi acordado de fato aconteça. Quem fez isso? Jesus. Nós estávamos em desavença com Deus por causa do nosso pecado. Jesus faz que essa reconciliação aconteça. E para que o acordo fosse cumprido e ele de fato acontecesse, ele abdicou da sua própria vida. Ele entregou-se a si mesmo lá na cruz em resgate por todos nós. E aí, de novo, o termo grego usado para resgate, ele significa meio ou instrumento através do qual a libertação se torna possível. Quem é o meio que torna a nossa libertação possível? É Jesus Cristo. Sem Jesus não há libertação. Esse mesmo termo que é usado aqui, que Paulo usa, ele também era usado nos tempos bíblicos lá do Novo Testamento como referência para se libertar um escravo. Escravos poderiam ser libertos desde que alguém pagasse o preço pelo resgate. E esse mesmo termo Paulo usa aqui. Nós éramos escravos do pecado e não tínhamos como pagar o nosso resgate. Jesus pagou. E não com ouro, não com prata, mas com o seu santo e precioso sangue derramado lá na cruz. Ele nos libertou. Ele nos reconciliou com o Pai. Por isso, querido irmão e querida irmã, acalme o seu coração. Não deixe que os problemas do nosso país sobrecarreguem você, mesmo que isso afete a todos nós. Se apegue à certeza de que o maior dos problemas que você tinha já foi solucionado. E a solução veio do próprio Deus que ama você incondicionalmente. Deus fez por você o que nenhum político jamais fará. Em Cristo, Ele perdoou os teus pecados. A sua salvação eterna está garantida. E isso é profundamente consolador. Isso mostra que Deus está no controle de todas as coisas, aqui na terra e lá no céu. E assim será para todo sempre. E agora que nós sabemos que a solução maior vem do próprio Deus, como nós devemos agir e viver então como seus filhos neste país conturbado? Como já vimos, a polarização, além de ferir princípios bíblicos e levar à idolatria, ela apenas atrapalha qualquer possível melhora. Por isso, em vez de semear discórdia, insistir em confrontos políticos e ideológicos que só promovem a divisão, a palavra de Deus nos orienta a fazermos súplicas, orarmos, intercedermos e darmos graças por todas as pessoas. Todas as pessoas. Não apenas por aqueles que gostamos, não apenas por aqueles que pensam como nós, mas inclusive por aqueles que pensam diferente de nós. Devemos orar também por eles, que Deus os abençoe e não que Deus os amaldiçoe. Porque, como diz Paulo,
Deus deseja que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. E essa verdade não é uma verdade humana, política ou ideológica, mas é a verdade da palavra de Deus. Uma palavra que contém lei e evangelho. A lei mostra o pecado, a lei acusa, ela condena, e o evangelho nos oferece o perdão e a salvação que Jesus Cristo, o nosso único mediador, conquistou para toda a humanidade. Essa verdade bíblica não deve ser imposta a ninguém, mas deve ser testemunhada com amor. Sempre haverá aqueles que acolherão a mensagem, mas também haverá sempre aqueles que rejeitarão a mensagem da palavra de Deus. E já que Deus quer a salvação de todos, novamente nós devemos orar, interceder e suplicar especialmente por aqueles que rejeitam a palavra de Deus, porque estes estão sob maior risco de condenação. Não é impondo, não é batendo a Bíblia na cabeça de ninguém, não é confrontando, atacando, amaldiçoando essas pessoas que elas serão convertidas. Não é assim. Mas se testemunharmos com fidelidade, com amor, com respeito, se suplicarmos, se nós orarmos e intercedermos por essas pessoas, os frutos certamente aparecerão. Podemos nos tornar instrumentos de Deus para a salvação de muitas pessoas. E este orar e suplicar, este interceder, ele deve ser feito também pelas autoridades instituídas. Concordemos com ela ou não. Um cristão pode assumir um posicionamento, desde que ele não seja extremista ou fundamentalista. Não está errado, nem é pecado assumir um posicionamento. Cada cristão, cada pessoa fará uma avaliação e escolherá os candidatos que mais se adequam aos seus princípios, aos seus ideais. E como cristãos, obviamente, a palavra de Deus será a nossa guia e nos ajudará em nossas escolhas. Mas, passadas as eleições, as autoridades instituídas são aquelas que foram eleitas, quer tenhamos votado nelas ou não. E a partir desse momento, a palavra de Deus nos orienta que devemos orar em favor dessas autoridades, para que nós, como diz Paulo, vivamos vida mansa e tranquila, com toda piedade e respeito. Tão importante quanto orar e interceder pelas autoridades é também obedecê-las, respeitá-las e cooperar com elas. Porque não existe autoridade que não proceda de Deus, diz Paulo aos Romanos capítulo 13. E é isso que também Deus nos pede no quarto mandamento. O quarto mandamento não diz respeito apenas à nossa relação com os pais, mas a relação com as autoridades, o que inclui os governantes. Obedecer e respeitar não quer dizer idolatrar. Quando nós obedecemos e respeitamos as autoridades instituídas, nós estamos honrando ao próprio Deus que concede a autoridade aos governantes. Existe apenas uma maneira, uma situação em que nos é permitido desobedecer às autoridades. É quando elas nos pedem para fazer algo que vai contra a palavra de Deus. Ou quando elas nos impedem de fazer aquilo que Deus quer que façamos. Por exemplo, se as autoridades de repente dissessem, vamos fechar a igreja e ninguém pode mais ter culto, nós continuaríamos nos reunindo em culto. Porque antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Mesmo que essa desobediência, neste caso, às autoridades, trouxesse perseguição a nós. E isso acontece em muitos lugares ainda no mundo. Isso aconteceu com os primeiros cristãos. E quando nós falamos em autoridade, também temos que concordar que nenhuma autoridade jamais será perfeita. Elas sempre falharão. Afinal, são todos seres humanos pecadores. E por serem pecadores, podem abusar do poder, podem governar de maneira injusta e autoritária, podem explorar o povo em vez de servi-lo, podem se tornar corruptos. E isso não é uma realidade apenas do nosso país nos dias de hoje, mas já aconteceu inclusive entre o povo de Deus lá no Antigo Testamento. E é isso que o livro de Amós denuncia. O livro de Amós é como se fosse uma descrição do contexto que nós vivemos aqui no Brasil. Amós, ele denuncia idolatria, desonestidade, injustiça, opressão, corrupção. Todas essas atitudes pecaminosas haviam se tornado comuns entre os religiosos, entre as autoridades civis e entre o povo. Isso gerou dificuldades, pobreza, desigualdade. Nada muito diferente do que nós vivemos em nosso país já há muito tempo. Como
cidadãos brasileiros, mas acima de tudo, como cristãos, o que será que nós podemos fazer diante desta realidade? A polarização não vai ajudar em nada, nós já vimos isso. Mas de acordo com a palavra de Deus, inclusive de acordo com a Constituição do nosso país, nós temos algumas liberdades, alguns direitos. De, por exemplo, fiscalizar, denunciar o erro, cobrar para que se faça o que deve ser feito e até mesmo protestar pacificamente. Tudo isso a palavra de Deus nos permite, a Constituição brasileira nos permite. É claro que tudo isso sempre deve ser feito com ordem, com decência, através dos meios legais, sem baderna e sem violência. E eu sempre digo que uma das melhores maneiras de nós exercermos a nossa cidadania e, quem sabe, protestar contra as injustiças que muitas vezes autoridades cometem é o uso do nosso voto. Se eu votei em alguém e ele não cumpre aquilo que ele deveria cumprir, eu votarei em outro nas próximas eleições. É simples, isso é ser cristão, exercer a nossa fé cristã no nosso dia a dia, é fazer o exercício correto da nossa cidadania. Essa é a melhor maneira de nós usarmos os direitos que nós temos para que possamos ter governantes dignos, justos e que de fato se comprometam com os interesses de todo o povo. Se todas as pessoas seguissem essas orientações que a Bíblia nos traz, orar, interceder, testemunhar a fé, amar e respeitar uns aos outros, inclusive os que pensam diferente, exercer corretamente a cidadania, certamente nós teríamos um país muito melhor. É claro que não seria a solução definitiva de todos os problemas. É claro que jamais teríamos um país perfeito, mas com certeza isso ajudaria muito mais do que a polarização que nós temos vivenciado. Mas de qualquer forma, a própria história do povo de Deus, ela nos mostra que a vida aqui nesse mundo nunca será fácil. As crianças, elas já têm ciência disso. A vida nesse mundo nunca será perfeita, ela nunca será livre de dificuldades. A história do povo de Deus mostra isso. O livro de Amós e tantos outros relatos do Antigo Testamento deixam isso muito claro. A história da igreja cristã, dos cristãos, da história até aqui mostra que a vida nunca foi simples e nem fácil. Mas aí de novo, se nós olharmos para o povo de Deus e olharmos como Deus os conduziu em meio aos problemas e desafios que eles enfrentaram. Deus cuidou, Deus guiou, Deus conduziu amorosamente, misericordiosamente o seu povo mesmo em meio a grandes dificuldades e grandes desafios. E isso é consolador. Isso nos faz lembrar de que em todas as coisas, inclusive as dificuldades, elas contribuirão para o bem daqueles que amam a Deus. Por isso, queridos irmãos e queridas irmãs, apesar dos problemas que nós enfrentamos em nosso país, nunca deixemos de confiar em Deus. Ele ainda está no controle. O nosso país nunca será perfeito, mas Deus continuará sempre no controle. Ele cuida de nós e Ele já resolveu o maior dos nossos problemas. Amém.